Olá, galera! Hoje nós vamos ver a aula 4 do semi-noturno, ok? Hoje nós vamos falar de ângulos e circunferências. Como que funciona? Eu tenho que conhecer algumas coisas do ângulo, né, e uma circunferência. Vamos estabelecer algumas coisas aqui. Veja só. Ângulo central. O ângulo central, ele tem uma relação direta com o ângulo no arco de uma circunferência. Então, observe o seguinte. Observe o arco AB. A medida desse arco AB é beta. O ângulo central, o que seria a definição dele? O ângulo central é aquele ângulo que o vértice está no centro de uma circunferência. Então, nesse caso, nós chamamos de ângulo central o ângulo AOB. Ângulo AOB. Note que ele também tem a medida beta. Então, aqui a gente estabelece que ângulo central e o ângulo no arco da circunferência têm a mesma medida. Não esqueça disso, pessoal. Esse conceito aí é muito importante para os próximos que serão abordados aqui nessa aula. Ok? Então, ó, ângulo central, ângulo no arco, mesma medida. Beleza? Então, agora, vamos observar um fato interessante que ocorre quando nós temos ângulos inscritos. Pessoal, ângulo inscrito, nós temos que entender uma coisa. Olha para cá. Ângulo inscrito é quando o vértice desse ângulo está exatamente em cima da circunferência. Então, se você observar, essas duas linhas em vermelho formam um ângulo e o vértice dele está em cima da circunferência. Então, isso daqui é o que nós chamamos de ângulo inscrito. Guarda essa definição também. Mas agora eu quero saber qual é a relação que existe entre o ângulo inscrito e o ângulo central. Que relação que existe? O que eu consigo estabelecer aqui entre a medida de beta e a medida de alfa? Vamos observar aqui alguns fatos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou traçar uma linha para me auxiliar nessa demonstração aqui, ó. Veja só. Eu vou traçar aqui a linha de maneira que ele passe pelo vértice do ângulo inscrito e pelo ângulo central, ok? Verifica o seguinte aqui, ó. Olha só. Isso aqui, né, nós chamamos de diâmetro porque está ligando a circunferência de um ponto ao outro e passando pelo centro, diâmetro da circunferência. Agora, observe o seguinte. Olhem para esse triângulo aqui, ó. Essa medida aqui inteira é alfa. Agora aqui eu obtive um novo ângulo, que eu vou chamar de alfa 1. Como essa medida aqui é raio e essa medida também é raio da circunferência, aqui é alfa 1 também. Olhe pelo ângulo central. A medida inteira é beta. Eu obtive um novo ângulo aqui, né? A gente tem um novo ângulo, que eu vou chamar de beta 1. Né? O que está acontecendo aqui, ó? Note que esse beta 1, ele é um ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Ok? Então, se ele é ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. Né? Isso daí relembrando o ângulo externo de um triângulo. Então, beta 1 vai ser igual a alfa 1 mais alfa 1, 2 alfa 1. 2 vezes o alfa 1. Se você olhar no triângulo de baixo, vai ver que aqui continua sendo raio e aqui também é raio. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa 2, esse ângulo aqui de baixo. E aqui, como aqui é raio, triângulo isósceles, né? Dois ângulos iguais. Aqui também é alfa 2. Como aqui é beta 1, eu vou chamar esse aqui de beta 2. Mesma propriedade, pessoal. Se você olhar o beta 2, ele é um ângulo externo desse triângulo. Então, beta 2 vai ser 2 vezes alfa 2. Quando eu monto um sisteminha com isso daqui e faço uma sominha, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com beta 1 mais beta 2, sendo igual
a 2 vezes alfa1 mais 2 vezes alfa2. Beta 1 mais beta 2, se eu somar os dois, dá o próprio ângulo central, que é beta. Aqui eu posso colocar o 2 em evidência, então o 2 vai multiplicar alfa 1 mais alfa 2. O que está acontecendo aqui, pessoal? Está acontecendo o seguinte, o alfa, ele é a soma de alfa 1 com alfa 2. Então eu vou chegar na seguinte relação, que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ok? Por outro lado, se pode verificar assim, que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Guarda essa relação, pessoal. Então, isso daqui tem caído nos principais vestibulares das universidades estaduais e federais e também caiu no Enem, galera. Isso aqui é uma coisa necessária que você estude. Então, guarda essa relação, né? Ângulo central, ângulo inscrito. O que nós temos? Que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, ou o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, ok? Guarda bem essa relação, pessoal. Agora, veja só, uma consequência dos ângulos inscritos é o ângulo de segmento, que é quando você tem uma reta tangente formando um ângulo com uma corda da circunferência. Mas será que esse ângulo aqui, alfa, formado da reta tangente com a corda, existe uma relação entre o ângulo central ou o ângulo no arco, que nós chamamos de beta aqui? Será que ele tem? Vamos observar aqui o seguinte. Vamos relembrar de alguns fatos. Vamos traçar aqui 2 raios dessa circunferência. 2 raios. O que eu já sei de conceito, pessoal? Eu sei que o ângulo no arco é o mesmo que o ângulo central, então aqui é beta. Ok? O que eu sei também, ó, vamos relembrar de uma coisinha. Uma reta tangente a uma circunferência, ela forma um ângulo de 90 graus com o raio dessa circunferência. Então, se você parar para pensar nesse conceito, aqui forma um ângulo de 90 graus exatamente no ponto de tangência. Então, se esse pedacinho é alfa, esse pedaço aqui, ó, esse ângulo, é 90 menos alfa. Ok? Se você observar, esse pedaço é raio e esse pedaço é raio. Então, aqui também é 90 menos alfa. Como eu tenho um triângulo aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Então, eu posso fazer o seguinte, que beta mais 2 vezes 90 menos alfa, isso aqui resulta em 180 graus. Ok? Fazendo uma distributiva aqui, ó, eu vou ficar com beta mais 180 menos 2 alfa. É igual a 180. 180 somando aqui e somando aqui, né? Vão se anular, então eu vou ficar com beta igual a 2 vezes alfa. Ou seja, é a mesma relação do ângulo inscrito. Pessoal, ângulo de segmento e ângulo inscrito têm a mesma propriedade. Então, o ângulo central sempre vai ser o dobro do ângulo inscrito. Nesse caso, também o ângulo central pode ser a metade. O ângulo inscrito pode ser a metade do ângulo central. Ok? Beleza? Agora algumas consequências, pessoal. Eu tenho o circuncentro, que é quando ocorre triângulos inscritos dentro de uma circunferência. O circuncentro nada mais é que o encontro das mediatrizes de um triângulo. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho um triângulo ABC e aqui eu tenho mediatrizes. O que seria mediatriz? Mediatriz, galera, ele é uma reta que é perpendicular no lado do triângulo exatamente no ponto médio. Então, nesse caso aqui, ponto médio, né?
Se você observar o ponto P, o ponto Q e o ponto R, são pontos médios. E esses segmentinhos que você tem aqui, esses segmentos de reta, são perpendiculares. Eles se encontram num ponto. E esse ponto nós chamamos de circuncentro. Ok? Uma consequência que você tem do circuncentro é quando você tem triângulos, retângulos inscritos dentro de triângulo, galera. A hipotenusa desse triângulo retângulo sempre vai ser o diâmetro da circunferência. Guarda essa, hein? Hipotenusa de um triângulo retângulo vai ser sempre o diâmetro de uma circunferência. Uma relação que você tem, né, é que a metade, veja só, aqui você tem essa relação, que a B dividido por 2 é exatamente igual à medida do OC. Ok? Guarda essa, pessoal. Triângulos, retângulos. E por que ele é retângulo? Às vezes pode estar se perguntando aí de casa. Por que ele é retângulo, pessoal? Se você observar isso aqui, ó, notem que aqui você tem meia circunferência. Meia circunferência é 180 graus. Pela propriedade dos ângulos inscritos, o ângulo C só pode ser 90 graus. Ok? Beleza? Pessoal, agora uma diquinha aí para vocês. Só olha aqui a última dica aqui dessa aula. Quando você tem um quadrilátero inscrito numa circunferência, a soma dos ângulos opostos, alfa mais beta, resulta em 180 graus. Guarda essa aí, galera, em casa, tá? Aí, aqui a gente encerra essa aula, fica uma dica do professor, faz o exercício em classe, né, da sua apostila, também resolve lá a tarefa mínima e complementar e bora estudar, beleza? Valeu, galera!